A paz, pessoal, esse é o pastor Paulo Júnior, um pregador que atacava aí os pentecostais, denunciava o pecado e acabou sendo excluído do ministério pastoral pelos membros ali da sua igreja, né? Pela liderança, pelo conselho, né, da sua igreja. Eu vou passar o vídeo para vocês aí, mas eu queria fazer um breve comentário assim, de uma experiência minha. Todas as pessoas que eu vejo, pastores, líderes, que ataca muito os outros, que só critica, que, sabe, quando ele pregava, você falava, nossa, esse homem é puro, que ele fala mesmo, ele bate mesmo, ele bate no pecado mesmo. Só que eu sempre, na minha experiência, vi que todos que são assim, muito exigentes com os outros, acabam eles caindo. E isso é bom, porque Deus assim ensina aqueles que se exaltam, aqueles que muitas vezes batem tanto nas pessoas e não conseguem olhar para si mesmo, como a gente pode ver, né? E ele aí está reconhecendo o seu pecado, está afastado do cargo pastoral e reconhecendo, né? Foi ainda humilde para vir a público e se expor e falar para as pessoas, e fica como exemplo para nós, né? A Bíblia fala assim, ó: o juízo será sem misericórdia contra aquele que não teve misericórdia, tá? Sobre aquele que não teve misericórdia. Então a gente aprende que nós devemos pregar contra o pecado, nós devemos, falar do pecado, mas também devemos amar o pecador, sabe? Não excluir somente aquele que falhou, sabe? Mas orar para Deus libertar e saber que a gente está pregando para os outros e isso cai para nós também, tá? O que eu estou falando para o outro eu tenho que viver. Se eu estou pregando contra o pecado, eu tenho que sair do pecado também, né? Então, se eu estou sem misericórdia, Deus não terá misericórdia de mim. À medida que eu medir os outros, Deus vai medir a mim também, né? O mesmo peso que eu colocar para os outros vai ser pesado para mim também, né? Vamos assistir o vídeo dele aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero
aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço, seu querido irmão. Pessoal, então é isso aí, né? Paulo Júnior, poxa, triste situação. Então ele não vai mais pastorear, vai sair da sua igreja. Interessante, né? Eu sei que é difícil, um pastor, presidente de um ministério, ou pastor ali que era o líder dessa igreja, em defesa da verdade. E fica para nós uma experiência, pessoal. Tudo que a gente for falar, vamos pensar, vamos se colocar no lugar do pecador. É como Jesus fala, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não vamos parar de denunciar o pecado, sabe? Mas como o apóstolo Paulo falou, vigiando você também, para você não cair, sabe? Então assim, o apóstolo Pedro teve uma reunião em Jerusalém por causa de doutrinas de Moisés, e Pedro, no meio daquela discussão, falou: meus irmãos, vamos ser sinceros, não vamos colocar um peso sobre as pessoas que nem nós estamos conseguindo carregar. Não vamos colocar. Vamos seguir apenas o que Jesus disse. Quem vai punir as pessoas é Deus. Quem vai agir diante de certos erros é Deus. E eu vejo assim muito acontecer. Deus punir muitos líderes porque tratam as ovelhas com muito rigor, na rédea, sabe? Tocam as ovelhas, não é como um pastor, é como um vaqueiro, gritando: ei boi, ei boi. Não, as ovelhas, segundo a palavra de Deus, seguia por exemplo, né? A Bíblia fala assim,
que a gente não deve ter domínio sobre o rebanho, mas devemos o quê? Ser o exemplo para esse rebanho, né? Mas vamos orar pelo esse pastor Paulo Júnior. É um pastor que está aí numa fase difícil, você vê que ele está abatido, parece que está meio enfermo. Vamos orar por esse moço, Deus da vitória, e levantar ele de novo, para ele saber que, né, não é porque tropeçamos e caímos que vamos parar, não. É saber sim que precisamos se levantar, porque ele ajudou muita gente, temos que reconhecer isso. Então, é uma falha que vai desmerecê-lo. Amém, pessoal? Deus abençoe aí. Fica na paz de Cristo.